Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018, 20 horas e 35 minutos. Eu inicio convidando a todos a se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e também participarem da área de comentários. Todos são muito bem-vindos. Respondo tudo pessoalmente. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, basta entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail aqui na home, nesses quadrantes, além de receber o cenário informado em primeira mão de todas as novidades da Top Traders. E aproveite o final de semana para assistir também o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é o primeiro passo da minha filosofia operacional. Pode ser aí a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. Aqui na parte alta do YouTube tem as 6 técnicas para ganhos turbinados na bolsa. São umas aulas que a minha equipe preparou com estudo de caso. Convido-os a assistir também. Pessoal, hoje nós tivemos as bolsas americanas fechando em baixa importante, assim como o petróleo também. Curioso é que o ouro também caiu, né? Comecei a tomar minha água aqui para a garganta aguentar. E curiosamente a WZ fechou com ganhos. No caso das criptomoedas, a gente até viu essa relação com as bolsas lá de fora, elas estão meio que diretamente proporcionais, com destaque para a queda do Bitcoin Cash. Será que gerou oportunidade? Veremos a seguir. Comecemos os estudos aqui por Ásia e Europa. Na Ásia tivemos queda generalizada, com destaque para a China 1,39. Os índices de inflação decepcionaram. E na Alemanha uma alta simbólica de 0,02%. Ok, então Bolsa de Xangai aí na tela. E amanhã, pessoal, tem Corinthians e São Paulo. Meu palpite: Corinthians 2, São Paulo 0. Corinthians vai fazer uma arrancada de 6 vitórias nas últimas rodadas aí do campeonato. Inclusive, deixa eu só ver aqui se faltam 6 rodadas mesmo, senão conversa de louco, né? 6 rodadas mesmo. Então serão 6 vitórias. O Corinthians nesse momento tem 39 pontos com 16. Estamos falando em 55 pontos até o final do campeonato, se classificando assim para a Sul-Americana. Pessoal, a Bolsa de Xangai, um movimento curioso de correção. 4 pregões laterais, hoje caiu. Nós temos uma espécie de ombro-cabeça-ombro invertido. O fechamento abaixo da média favorece a venda, mas tem essa linha aqui de tendência de baixa, me desculpem, para potencialmente segurar os preços. Ok, então veremos na semana que vem. Como os Estados Unidos caiu, as bolsas lá cederam agora nessa sexta-feira, salvo que nós tenhamos algo novo, a tendência é de queda e perda dessa linha no domingo. Inclusive é meu palpite. No caso do índice DAX, movimentação também complexa. O desenho ele é parecido com a Bolsa de Xangai, mas nós teoricamente perdemos essa linha aqui, mas aí eu vou até apagar para não ficar confuso. Só que foi um candle, né, de recuperação, quer dizer, um mercado embolado, alimentando a hipótese aqui de um ombro, cabeça a ombro invertido na Bolsa da Alemanha. Ok? Falando um pouco aqui das criptomoedas. Falar do petróleo primeiro, já que o Brent está na tela, começando pelo Brent. Se a gente pegar aqui na semana,
Pegar o fechamento do dia 2, uma forte queda. 72,55 para 69,62. O alvo era esse, 70,33. Desde o início da figura, foi cumprido. Então, a qualquer momento pode formar um fundo. Digamos assim que a movimentação simétrica foi cumprida. Se tiver o sinal de fundo que não ocorreu ainda, ele poderia ter forte potencial de inflexão. A questão é que a média está baixando também, né? Então, tá caindo tanto que está arrastando a média, né? Mas sim, se tiver um sinal, eu acredito que inflexione, ou pelo menos tenha um bom repique. Aí nós temos o WTI Crude Oil, eu até falava para vocês, uma semana muito forte aí na queda. Se eu pegar o dia 2, 62,80, hoje 59,75. Um suporte perdido projeta o outro, né? Como foi, nós tivemos a perda aqui de 6184, a projeção ficava aqui. 5999 foi. Se a venda continuar, nós teremos potencial para a busca de 58,23 e o petróleo segue em queda, descendo a ladeira. Falando de criptomoedas, Bitcoin aqui na tela. O Bitcoin tem uma movimentação contida nas últimas sessões. Eu continuo achando que o toque dessa linha é uma oportunidade na compra. Se a gente observar o Ethereum, ele já rompeu e permanece acima dessa linha rompida e acima da linha do triângulo, acima da média de 21. Aí nós temos o Litecoin. Ele não tem uma situação tão clara, eu não vejo o Litecoin como interessante, não tem essa figura muito bem definida. Agora o Bitcoin Cash, lembrando que na imersão a gente tem uma palhinha sobre criptomoedas, tá? Se tem oportunidade a gente fala de corretoras, explica sobre esse mercado também. Eu dizia o seguinte, o Bitcoin Cash disparou e ele poderia ceder até esse topo aqui, que é o 536. E ele fez isso e se aproximou da média, então eu acho que é uma situação. Comprar aqui a 650 não, agora 530, 540, eu acho que faz sentido, principalmente se for o mais perto da média possível. Ok? E temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Eu gosto de sexta-feira de mostrar o gráfico aqui semanal. No semanal nós temos uma estruturação aparentemente de alta que remete a algo entre 48 e 47 dólares, né, porque nós temos um W, né, cujo eixo está em 37,65 e a média nos 37. Então assim, pessoal, é muito difícil, depois de uma escalada gerada por um fator binário, como as eleições e coisa e tal, mas é difícil, né, você ver o ativo a 42, a média a 37, e ele continuar disparando, a não ser que os eventos binários continuem, né? O que não é o caso. Em condições normais, temperatura e pressão tem correção. Então, pô, professor, mas de repente pode buscar os 37? Eu acho difícil. Acho difícil ver o EWZ abaixo de 37,65. Porque essa média vai subindo também, mas ele vai corrigindo para que as coisas se ajustem, né? Se aproxime de média e coisa e tal. Então, se a gente pegar na semana, né? No dia 2 fechou a 41,61, hoje com 39,46. Praticamente 2 dólares de queda, né? Então, aproximou da média do diário, deixou aqui uma sombra inferior. Isso daqui pode até ser considerado bebê abandonado, né? Então é uma situação de correção normal aí que a gente já esperava, até pelo rompimento falso aqui do 41 e 49. Do 41 e 39, que foi a máxima do dia 29, né? Rompeu falsamente, aí tivemos essa correção.
Enquanto eu vos falo aqui, o pushing do meu AE Broadcast, ele diz aqui o seguinte: CNJ abre processo para apurar indicação de Moro ao Ministério da Justiça. Ok? Muito bem, vamos estudar as bolsas americanas aí que tiveram forte queda nessa sessão. DJI, Dow Jones Industrial Index, na tela. Se a gente observar a semana alta, né, eu pego aqui o dia 2, 25.270, hoje 25.989. Temos dois gaps. Esse ponto aqui do 25.800 é um ponto chave. Se ele for rompido, para mim, fecha esse gap, aproxima da média 25.500, 25.600. Eu acho que é o cenário mais provável. Esse candle está com cara de estrela da noite. Se nós observarmos aqui o S&P, olha que diferença. O Dow Jones está acima desse ponto. O S&P está abaixo. Ó. Né? Então, o gap não foi fechado hoje. Dá uma impressão aqui de continuidade de correção, talvez até 2.750. É o que eu imagino para as bolsas lá fora. E o índice DAX, diferente dos dois, né? Então a gente fica na dúvida se nós temos ombro, cabeça, ombro invertidos nessas bolsas ou não. Ele tem sido mais técnico. Ontem nós tivemos, a gente pode considerar o arame de topo. Hoje já começou a correção, fechou esse gap. Quando fecha eu gosto de mudar de cor. Então o próprio Nasdaq sugere que ainda teria mais algum espaço para cair lá nas bolsas americanas. Ok? Então, criptomoedas estudadas, EWZ, WTI, Brent, o petróleo. Xangai, DAX, bolsas americanas. Vamos agora para os ativos domésticos, para os ativos fixos. Então nós temos a Petro 4 na tela. Se a gente colocar aqui um gráfico semanal, ainda existe uma distância considerável em relação à média de 21. Por isso que a ação corrige, né? Ela corrige, né? Existe uma tendência. Não é, quando as pessoas falam retorno à média, é algo subjetivo, por quê? Porque a média é móvel, né? Mas de aproximação da média seria a palavra mais adequada. Então, um rompimento falso de 27,49 e potencial para descer aqui, para talvez testar a média no semanal e aliviar aí os preços e indicadores. Nós temos um primeiro gap que não foi fechado hoje. O preço aqui era 24,59. O candle de hoje, pessoal, para quem acompanhou o pregão, durante todo o pregão, dá a impressão de uma formação de fundo. Não só na Petro, como no índice, em várias ações. Só que se a gente olhar friamente o gráfico diário, é aquela teoria, né? Dá a pancada, faz um candle de equilíbrio na base, ainda abaixo das médias, uma alta de 0,43, para a continuidade da queda. É a impressão que a Petrobras passa, mas é uma interpretação dúbia, realmente não é um cenário de fácil leitura. No caso da Vale, ela fez o que era mais provável. Eu até comentei ontem, né, que ontem o pessoal que acompanha nossas estratégias teria saído da posição, porque a perda dos 57,40 acionou stop, hoje ela desabou. Então ela devia o teste dessa linha azul clara, ela o fez, e tem essa linha azul escura aqui que foi tocada. Eu particularmente acho que essas linhas não fazem muito sentido, mas elas foram referência para esse movimento corretivo. Como eu gosto do gráfico mais limpo aqui, então podemos apagar. Tem algum esboço aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido, com uma neckline inclinada, mas a questão é que entrou venda com volume na Vale. Então, a nossa estratégia já tinha acionado stop ontem, conservando lucros, então se tiver alguma coisa mais clara, a gente estuda e passa aqui para vocês. Banco do Brasil fez o que era mais provável,
uma semana corretiva para encontrar a média. Eu até comentei que eu acreditava que ela fosse abaixo do 41. Veio na média. Apesar do volume não ser dos maiores, nós temos aqui praticamente um Pierce Line Pattern, um padrão penetrante. Teoricamente, a ação cumpriu o seu movimento de curto prazo no gráfico diário, ela teria espaço para subir. Observando o semanal, o cenário é diferente, né? Nós temos a média nos 35, ativo no 41,50. Então isso deixa um cenário enigmático também. Se tiver mais alguma correção, eu entendo como sendo oportunidade de atuar na ponta compradora. No mundo ideal, ela viria R$39, R$38, gerando uma entrada altamente descontada. A seguir nós temos YouTube, que não corrigiu. Se a gente pegar a semana aqui no dia 1º, 49,94 e hoje 50,78, ela não corrige, assim como Itaúsa, apesar da região ser de forte resistência. Né? Tem uma cara aqui de ombro, cabeça, ombro invertido, talvez um mega oco invertido. Enfim, ela não corrige, seria saudável, uma correção está 49, 48, até para atrair novos compradores. Mas pela qualidade do papel, faça chuva ou sol, ela não corrige. No caso de Bradesco, se a gente pegar aqui o dia 1º 36,24, hoje 35,68, uma leve correção, mas fica como cara de fundo, né? Porque ela veio no 35,12, ela fez aqui um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern, mas não se aproximou da média nem dos 34, que seria um movimento desejável. E observando o ativo no semanal, ainda teria amplo espaço para corrigir, uma vez que a média está aqui por volta de abaixo de R$32, R$31,80 por aqui. Ok? Como destaques da sessão hoje, o primeiro ativo que eu vou falar que eu separei é a Natura. Eu a observei durante o pregão. A Natura é uma daquelas empresas que eu teria comprado se tivesse capital extra, e eu falei isso para vocês. Tanto nesse dia aqui, no dia 13, quando ela fez um arame, né, sobre uma LTA de... podemos considerar até de longo prazo. Depois ela deu chance de novo rompendo o triângulo. Agora, pessoal, se eu tivesse comprado a ação, estaria vendendo para realizar lucro. Agora não é momento de comprar, né? Salvo o retorno até 32, 32,50. Agora não seria o momento. Agora é o momento de embolsar lucro. Correto? Na minha visão. E a segunda ação que eu vou falar aqui é a Via Varejo. VVR11. É uma ação traiçoeira, com potencial, mas é. Ela corrigiu, veio até a média. Essa ação, pessoal, ação de fluxo. Segunda-feira tiver aquele viés comprador ou uma recuperação, acho que ela recupera rápido e pode sim romper um pivô aos 17,30. Se tiver venda na área aí, ela derrete mesmo. É uma das ações que o mercado ataca, agride ou puxa em momentos de euforia. Ela tem uma relação interessante com o Ibov, com capital especulativo. Ok? Então tem os pedidos do YouTube e os benchmarks. Pedidos do YouTube eu vou fazer aqui. Infelizmente, pessoal, eles entram numa ordem cronológica e eu não consigo, até porque nós temos o grupo fechado aqui, fazer todos os ativos, mas eu faço da melhor forma que eu posso aqui, com muito capricho e a quantidade previamente combinada. Nós temos Fleury. Fleury é uma ação que eu estou namorando, digamos assim, digamos que eu estou paquerando o Fleury. Mas ela não me convence até agora, uma semana que derreteu, ainda conservando uma linha de tendência, uma linha de retorno aqui do canal. A ação não me convence por enquanto. Tá nessa linha, eu não trabalharia short, por exemplo, não gosto de vender em situações parecidas, ela me atrai, mas essa semana se comportou com a venda totalmente no comando, tem uma memória vendedora muito forte. Dá uma cara aqui de Três Rios, aqui de Três Montanhas, aliás.
talvez de distribuição para queda, enfim, o papel ele não me convence ainda no momento. Aí temos TIMP 3. Eu acho assim, tem ações como VEG, a ação da Bolsa, B3, que individualmente são muito difíceis. Talvez o setor que eu considere mais difícil seja o de telefonia. O que eu vejo aqui? Uma mega escalada com uma correção até a média. Se você vai atuar na compra, você compra mercado com stop, por exemplo, 1,72, 1,65 aqui. Estopou. Se disparar, você ganha uma bolada. Essa que é a ideia de um ativo como esse, né? Aí temos a Log N3. A Log estava aqui no semanal. No gráfico diário ela disparou, né? Nós tínhamos até feito essa mensuração e traçado aqui um objetivo a 5,67. Ela foi embora, é aquela história, pessoal. A compra boa no ativo era aqui no pullback dos R$4, né? Agora tá 6,37. Salvo um retorno até uns 5,50 por aqui, eu não compraria. É momento de vender o ativo, não de entrar, né? Aí temos Porto Belo e a QGEP. A Porto Belo foi um caso que nós citamos aqui, né, através desse Arami. É a mesma coisa, eu agora estaria vendendo. Agora, Porto Belo de repente vem nos 4,60 ou até nos 4,80 aqui na média, é uma hipótese. Ela tem vindo até a média, se aproximado e sobe. Então, um retorno na média poderia interessar. Pegar o papel esticado, até olhando pelo semanal também, eu não pegaria. No mundo ideal, por exemplo, eu falo para vocês, se Porto Belo vier, por exemplo, a 4,50, eu sou comprador, porque pega a média móvel no semanal com eixo de W aqui, um pullback, seria mamão com açúcar. Seria uma ideia formidável para comprar o ativo. E tem QGEP. Né? É um ativo também que eu acho que passou do ponto. Aí você fala o seguinte, professor, mas o que a gente está vendo aqui é que se ela chegar nessa LTA, que sustenta os preços ali desde meados de 2017, é compra. Só que ela está desenhando um oco, ó. A cabeça aqui, ombro, alguns ombros de cada lado. Então pode ser uma distribuição para muitas vezes pegar o mercado desprevenido na LTA e afundar. Eu não compraria definitivamente papel nesse patamar. Não vejo compra em QGEP. Ok, então falamos aqui do dólar. O dólar, uma semana... Vamos ver a pontuação aqui, ó, do dia 1º, 3.705, 500, 3.739, uma semana altista. Essa figura, se a gente for contar aqui, ó, imagina que esse daqui é o candle do meio, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 candles até a boca do gap. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então estaria mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaria mais ou menos nesse estágio aqui, ó. Mais ou menos no candle dia 17 do 10. Eu continuo achando que fecha o gap. É a minha opinião. Hoje uma queda com volume reduzido. No caso do BOVA11, há um movimento importante, forte volume. Há a impressão... Por que, por exemplo, que eu falo que o movimento é complexo na Bolsa de Valores nesse momento? Ser complexo não significa que nós não estejamos operando bem. Estamos sim, né, operando bem. Só que não está fácil. Por exemplo, o que o professor ensina aqui para vocês? Pessoal, quando eu tenho Marobuzu, principalmente depois de um sinal como houve aqui foi em Golfo, quando essa barra é negada, quer dizer, o mercado penetra 50% dela, como fez aqui, ó, entre os dias 29 do 10 e o dia 30 do 10. Geralmente o mercado sobe, como ocorreu na semana anterior. Quando você tem a continuidade da baixa com volume, pode ser exaustão. Ela é duplicada. Agora, quando você tem um candle de indefinição com o corpo perto da base, geralmente é a pausa para porrada. Só que nesse caso aqui o corpo é pequeno, mas a sombra inferior é grande.
Aí você fica na dúvida se já corrigiu e sinalizou o retorno da compra ou se foi a pausa para porrada. Só que parte da porrada já foi materializada. Então é um cenário extremamente complexo, né? Você tem que operar dia após dia. É difícil. Por exemplo, tem épocas aqui que você faz um estudo e faz uma entrada, você fica 2, 3 dias olhando o mercado algumas vezes por dia. E tem épocas mais complexas que você tem que acompanhar direto, dá mais trabalho, movimentos erráticos, voláteis e tal. O Ibov, se a gente for estudar friamente aqui, primeiro observando o gráfico semanal, né? No gráfico semanal ainda tem espaço para corrigir, né? No mundo ideal até uns 82 mil pontos para tocar esse topo e se aproximar da média, 81.882. Existe aqui uma ideia de rompimento falso do 88.320, sim, né? Mas respeitou a média de 5, e talvez uma pinça de topo aqui. Agora, essa reação no finalzinho deixa tudo em xeque, né? Porque pode ser um sinal de fundo no diário, né? A grande questão é, o mercado é altista, então dá para trabalhar na venda? Lembra que eu falei no final de semana passada e no começo dessa que dava? Então essa semana deu para trabalhar na venda, só que você tem que ficar esperto, né? Por exemplo, dia 1º 88.420, agora 85.640. Então, 2.800 pontos aproximadamente de queda. É uma queda importante, mas se o mercado tivesse fechado perto da mínima, seria líquido e certo falar que ele buscaria 83. Da forma que está agora, já é complicado falar isso, né? É complicado. Então deixa um enigma no ar, como tem sido comum. No caso do índice, se a gente pegar aqui, por exemplo, houve um sinal entre os dias 5 e 6 para trabalhar na venda, que era um arame de topo, o mercado cedeu e fez o que tinha que fazer, veio na média, né? Só que aí reagiu. Então deixa aquela pulga atrás da orelha, né? É sinal de fundo? É uma pausa para continuidade? No gráfico intraday, no mundo ideal, esse gap puxaria os preços. Só que o mercado tocou a boca do gap e segurou. Montou aqui um arame com martelo também individual em dupla arame e disparou no último candle. Até 17 horas, 17 e pouco. Aqui eu estava olhando aqui para fazer os estudos. Pra vocês terem uma ideia, ó, o mercado estava a 84.800, 85 mil pontos na última meia. Aí na última meia hora disparou simplesmente 84.870 e fechou 86.280. Então o que andou o dia inteiro praticamente andou no último candle de 30 minutos. Isso torna a leitura complexa também, e apesar de ser o último candle teve volume, então deixa esse mistério aí no ar para a semana que vem. Ok? Pessoal, eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, falem do canal para outras pessoas, participem da área de comentários. Tem aqui as 6 técnicas para ganhos turbinados na bolsa, alguns estudos de caso. Aproveitem para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, que é o primeiro passo para quem quer conhecer a nossa metodologia. E nós teremos a imersão nos dias 4 e 5 de dezembro. Eu vou deixar a página na descrição do vídeo. Pessoal, algumas coisas. Eu vou falando um pouquinho por dia. O curso vai ser lançado semana que vem. Ele não é presencial, ele é online. Aqui tem performance depois de um mês da imersão de setembro. Ele é durante todo o pregão, 9 às 18, tem intervalo de manhã, 2 horas de almoço, intervalo à tarde. Nós daremos para todos os matriculados o 360, que é o nosso curso de análise técnica com toda a metodologia gravada, mais bônus de formação de carteira, mini contratos e mini índice. Aí você vai participar da imersão dias 4 e 5. Se você não conseguir acompanhar o dia inteiro, não tem problema que nós operamos swing trade. A gravação você já vê no mesmo dia à noite. E eu, Wagner Caetano, mando o resumo das operações com preço de entrada, motivação, tudo para você no mesmo dia. Você consegue ir lá e se posicionar depois sem problemas. Ok?
Basta ter conta numa corretora com ações IBMF liberado. Eu garanto que você vai ficar até o dia 28 de dezembro no meu grupo. Né? Praticamente o que a gente está dando de bônus supera o valor da imersão. Também vai ganhar 30 dias do Cartesia, mas você pode usar qualquer software gráfico, qualquer corretora para operar. Eu tenho quase certeza que 99% das vagas, se não forem 100, serão preenchidas pela pré-lista. O que é a pré-lista? É a reserva. Quer participar? Faça a sua reserva, que é a pré-inscrição garantindo a sua participação. Se não fizer a pré-inscrição, a chance de ficar de fora é grande, porque nós já temos a maior pré-lista desde que nós iniciamos, mesmo considerando aquele curso logo depois da Gerdau que a gente fez em InfoMoney. Okay? Como as vagas são limitadas por causa do programa de chat, para não congestionar, para que a gente possa ter um disparo efetivo de e-mail, dar atenção para todo mundo, se inscreva. No dia você vê a minha imagem, ouve a minha voz e interage comigo através do chat. Qualquer dúvida, suporte@toptraders.com.br. Pessoal, saúde e paz, valeu, bons estudos. Amanhã, Corinthians 2, gols de Jadson e Romero, São Paulo 0 fora ao baile. Valeu!